A restauração de Israel, no entanto, é predita nas Escrituras como um sinal da volta de Cristo. Que Israel é esse? Por exemplo, nós temos a nação israelita e temos o Israel espiritual. Porém, as Escrituras, ela prediz uma restauração com o Israel. Que Israel é esse? Eu vejo assim como uma ousadia, né? Uma ousadia assim tremenda falar que hoje eu sou o Israel das Escrituras e Israel, a nação de Israel foi deixada de lado e hoje nós somos o Israel espiritual, herdeiro de todas as promessas que Deus ele fez a Abraão e toda a sua descendência, né? Tirando aí o Israel natural de cena e tomando e assumindo aí a partir de então o curso, né? O curso de todas as promessas, o curso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e não colocando a nação de Israel aí também como parte tanto da história quanto dos eventos futuros, né, que irão acontecer ao longo do tempo, né? Quando nós vemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele fala algo assim que me chama muito a atenção, né? Lá em Romanos 11, o verso 32, e diz assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, até o próprio Israel, até a própria nação de Israel, ela foi encerrada debaixo da desobediência, para que a misericórdia pudesse também alcançar eles, né? Porque nós fomos alcançados pela misericórdia. Israel, eles são herdeiros das promessas, eles tinham ali a herança de Abraão, mas agora em partes eles foram cortados, né? E encerrados debaixo também da desobediência, para que a redenção deles não viesse por mérito ou por achar que eles são naturais, mas sim pela misericórdia do Senhor, né? E agora, assim como nós alcançamos a misericórdia, eles também serão alcançados, né? Quando nós olhamos ali a visão de Ezequiel lá no Vale de Ossos Secos, nós vemos assim um evento assim tremendo, né? As pessoas elas levam para um sentido totalmente diferente, né? Como de um avivamento da igreja. Aquele Vale de Ossos Secos, as pessoas tratam assim como aquele rebuliço, como se fosse um mover que Deus fosse fazer na igreja, e que aqueles ossos se juntando, aquela carne subindo sobre os ossos, os nervos se ligando, fosse uma grande obra que Deus fosse fazer no meio da igreja, né? Então a pessoa transmite aquela visão para a igreja e tira Israel de cena como se não tivesse nada a ver com eles, né? Mas, irmãos, é totalmente diferente do que nós, muitas vezes, chega aí ao nosso conhecimento, do que as pessoas mencionam, né? Porque é só ler todo o texto, toda a profecia, que nós vamos entender que lá na frente o próprio Deus, ele fala que aquele vale de ossos secos é o povo de Israel, é a situação em que o povo estava vivendo. Eles já se sentiam sem esperança, como se não existisse mais solução para eles, né? Então Deus dá aquela visão para Ezequiel, para que Ezequiel mostrasse para o povo e entendesse também que existia ali um período em que Deus lutaria a favor do seu povo e restauraria o seu povo, né? Só que uma coisa que é muito interessante nós entendermos, que uma das coisas que ainda não aconteceu naquela visão foi a descida do Espírito de Deus sobre o povo, porque o Espírito ele vai trazer uma mudança, ele vai fazer uma diferença na vida daquele povo, né? O povo, eles se ajuntaram, ossos nos seus ossos, juntaram nervos, carne se revestiram sobre aquele povo, e pele revestiram sobre a sua carne, e se levantou um grande exército. Mas ainda não desceu o Espírito Santo de Deus para que houvesse conversão e um arrependimento e um reconhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, amados, na mesma profecia fala que o povo voltaria para a sua terra. Mas olha o que é interessante. Interessante é que Israel, eles, depois de ser espalhado, depois de
está aí no mundo inteiro, como escravo, como estrangeiro. Eles tiveram a oportunidade de voltar para sua terra e se estabelecer ali como nação. Mas sabe o que é interessante nisso tudo? É que isso aconteceu após a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E é uma profecia que foi profetizado antes do Senhor Jesus Cristo. Imagina só se Israel sair de cena, como fica esses cumprimentos que vêm ocorrendo a respeito da nação de Israel. Então, será que nós podemos tirar Israel de cena e agora é a igreja? Eu acho assim que é uma ousadia muito, muito grande nós assumirmos esta posição e dizer que agora é a igreja que está aí dando aí continuidade às promessas que foi dada a Abraão, dando continuidade ao curso, né, dessa mensagem que foi pregada desde o princípio, e tirar Israel de cena, né? O apóstolo Paulo, ele nos fala assim lá no verso 24 de Romanos 11: porque se tu fostes cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, será que se o apóstolo Paulo tivesse esta visão que muitos têm, será que ele diria isso? Será que ele traria esta mensagem? E ele também muito fala, se a queda deles nos trouxe a redenção, quanto mais a reconciliação deles não trará vida dentre os mortos? Então, amados, será que o apóstolo Paulo falaria isso inocentemente, sem entender, sem saber do que ele estava falando? O apóstolo Paulo, ele era guiado pelo Espírito de Deus e ele vinha também à luz das Escrituras. Então, o que ele fala baseado nas Escrituras, baseado na revelação que Deus ele deu para ele, né? Como ele mesmo bem menciona, apóstolo dos gentios. Ele foi enviado por Deus para pregar a palavra do Senhor. Então, ele fala com muita sabedoria. Então, respondendo aqui a pergunta, cooperador Aldo, essa nação, esse Israel, que as Escrituras mostram como profecia, né, que antecede a volta de Jesus Cristo, não é a igreja, mas sim a nação de Israel, que através dela nós enxergaremos aí o cumprimento das profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, dizer que hoje Israel saiu de cena e que a igreja assumiu o papel da nação de Israel é uma ousadia muito grande. Graças a Deus que nós recebemos aí essa oportunidade de também fazer parte, né, de ser enxertado por Cristo nessa oliveira verdadeira. Então, a nação de Israel, ela tem uma esperança, sim, e nós cremos, através das Escrituras, que a redenção de Israel está muito próxima e vai se cumprir o que as Escrituras têm falado a respeito da nação. Graças a Deus que nós também hoje somos herdeiros por Cristo Jesus, porque nós fomos enxertados, mas nós não ocupamos o lugar da nação de Israel. Eles têm o seu lugar reservado com Deus. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão.